Estamos iniciando uma nova matéria, uma linda capa. A FATESA prima pela estética também. Aqui você tem a palavra eclésia no grego, e durante as lições seguintes nós vamos ver tudo sobre eclésia. E na parte interna você tem também alguma coisa. Esta pequena imagem, semelhante a um peixinho, é um dos símbolos do cristianismo. É um dos símbolos do cristianismo. E aqui não tem nada de idolatria. Durante as grandes perseguições, os cristãos não podiam se identificar. Eles foram espalhando pelo mundo, e quando chegavam numa cidade ou num lugar, eles queriam saber se tinha algum cristão por ali. Então, eles faziam uma espécie de uma meia-lua, colocava um sinal. Se houvesse algum cristão, encontrando esse sinal, eles completavam com uma outra meia-lua. Formava, então, uma espécie de um peixinho. Isto se tornou um símbolo do cristianismo, nada de idolatria. E no centro você tem a palavra Jesus, em grego. E também uma expressão aqui também, alguém poderá perguntar para você, e tivemos o cuidado de colocar a tradução. Então vocês veem aqui, em grego, Jesus Cristo, Theos Ios Soter. Jesus Cristo, Deus, Filho, Salvador. Jesus Cristo, Deus, Filho, Salvador. A doutrina da igreja, e eu não tenho a pretensão de pensar que a FATESA é a melhor escola de teologia do Brasil. Não tenho essa pretensão. Mas sabemos que é uma das mais completas, se não for a melhor, é uma das mais completas. Nós abordamos aqui tudo aquilo que vai ajudar você, se você tiver um propósito. O propósito da FATESA, quando essa escola foi criada, há mais de 15 anos atrás, ninguém pensou em dinheiro. O propósito é ensinar a palavra de Deus para quem tem dois propósitos: servir melhor ao rei e ao seu reino. Servir melhor ao rei e ao seu reino. Se esse for o seu propósito, você está na escola certa. Então aqui nós procuramos abordar todas as matérias, e este livro aqui não fazia parte da grade, estava faltando, porque são 10 grandes doutrinas bíblicas. São 10 grandes doutrinas bíblicas. E você vai ter um livro para cada uma dessas 10 doutrinas. Começa com a doutrina das Escrituras. Nós estudamos um livro chamado Bibliologia. 3 livros para falar do Pai, outro do Filho, outro do Espírito Santo. Para Deus Pai, nós temos teologia. Para falar de Cristo, nós temos um livro chamado Cristologia. Para falar do Espírito Santo, nós temos um livro chamado Pneumatologia. Pneuma, Espírito, Logia, Estudo. Na sequência, Deus criou os anjos. Anjos, arcanjos, querubins, serafins, milhares e milhões, bilhões, não se sabe. Então nós temos um livro para estudar os anjos. Angelologia. Na sequência, Deus cria o homem. Então nós temos um livro para a doutrina do homem. Antropologia. O homem pecou. Então nós temos um livro para estudar o problema do pecado. A martiologia. Com o pecado, precisava da salvação. Então nós temos um livro, a doutrina da salvação. Soteriologia. Com a salvação se forma a igreja. Então aparece esse livro, você está com ele. Eclesiologia. É o livro que conta tudo sobre a igreja.
E a igreja vai terminar com o arrebatamento, mas a história continua. Depois do arrebatamento, pelo menos mais 1000 anos, a terra estará povoada. Então, os acontecimentos, a partir do arrebatamento da igreja, nós chamamos de escatologia. Então, nós temos um livro de escatologia. Então, além disto, nós estudamos os 66 livros. Para o Antigo Testamento, 39 livros, começamos com o Pentateuco, um livro com mais de 300 páginas para Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Depois nós temos os livros históricos, 12 livros históricos, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Agora nós temos livro poético, 2 livros para os livros poéticos, um para Jó e Salmo, outro para Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Na sequência, 2 livros para os profetas, um para os profetas maiores, Isaías, Jeremias. Jeremias escreveu 2 livros, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Na sequência, os 12 livros dos profetas menores, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonia, Ageu, Zacarias e Malaquias. Terminamos o Antigo Testamento, 39 livros. Mas nós temos livro para os 27 livros do Novo Testamento. Começa com os Evangelhos. Um livro para Mateus, Marcos, Lucas e João. Um livro para o livro histórico. O Novo Testamento só tem um livro histórico, Atos dos Apóstolos. Então, um livro para Atos dos Apóstolos. 3 livros para as 3 epístolas de Paulo. Paulinas 1, nós estudamos Romanos e Gálatas. Paulinas 2, estudamos 1º e 2º Coríntios. E Paulina 3, nós estudamos Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito e Filemão. Um livro só para Hebreus. Um livro só para Hebreus. Uma matéria muito importante. Na sequência, um livro para as epístolas gerais. Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª, 2ª, 3ª de João e Filemão. E um livro escatológico. Um livro escatológico que é o livro de Apocalipse. Então, esse curso, se não é o melhor, mais completo do que este, eu acredito que vocês não vão encontrar. Então, se o seu objetivo é conhecer a palavra de Deus para melhor servir ao Rei e ao seu reino, você está no lugar certo. Estamos dizendo isso porque temos aluno começando agora, como sempre, temos alunos saindo, terminando o curso, é um curso rotativo e temos alunos chegando. Agora, pode parecer estranho, esse livro aqui vai estudar a igreja e eclesiologia. Mas esse livro dedica três lições para falar de Israel. 3 lições, lição 1, 2 e 3, nós vamos falar de Israel. Agora alguém poderá perguntar, mas que relação existe entre Israel e igreja? É exatamente por isso. Há muita gente que não entende, não consegue entender quem é Israel e quem é a igreja. Quando o apóstolo Paulo diz que nós somos o Israel espiritual, ele diz lá em Romanos, ele utiliza 3 capítulos de Romanos. Capítulo 9, ele fala de Israel no passado, fala de Israel até a vinda de Jesus. No capítulo 10, ele fala da crucificação até o arrebatamento da igreja. Diz Israel hoje. E após o arrebatamento da igreja, ele fala de Israel no futuro, capítulo 11. Então, quando ele diz, nós somos o Israel espiritual, ele está falando para judeus, ele é judeu. No capítulo 9, 10 e 11 de Romano, ele está falando para judeu. Então ele diz, nós somos o Israel espiritual.
E eu já vi até obreiro pensar que ele é judeu. Não, a igreja é o Israel espiritual. Nunca foi, meu. A igreja não é o Israel espiritual. A igreja não tem relação nenhuma com Israel. É aí que nós queremos marcar bem quem é Israel e quem é a igreja. Quais são as promessas para Israel, quais são as promessas para a igreja. Tem muita gente aí aplicando promessas que são para Israel, para a igreja, porque não sabe diferenciar. Israel é o povo que Deus formou para viver na terra. Israel é o povo que Deus formou para viver na terra. Dos 31.173 versículos que tem esse livro aqui, irmão, 31.173 versículos. Você não vai encontrar um versículo prometendo céu para a nação de Israel. Você não vai encontrar um versículo prometendo céu para a nação de Israel. Israel é o povo de Deus para viver na terra. Hoje, você vai encontrar judeus crentes. Paulo trata desse assunto no capítulo 10 de Romanos. Israel no presente. Então, hoje, o judeu que aceita Jesus como nós aceitamos, o judeu que aceita a palavra de Deus, perceba que Jesus mandou pregar o evangelho, ide por todo mundo, ide por todo mundo. Israel faz parte do mundo. Israel está lá no Oriente Médio. Israel é um país. O ide por todo mundo inclui Israel. Então, o judeu hoje, que crer em Jesus e aceitá-lo como nós fizemos, ele passa a fazer parte da igreja. Agora, para esse judeu, membro da igreja, todas as promessas da igreja, para a igreja, ele tem acesso. E ao ser arrebatado, a igreja sendo arrebatada, ele vai ser levado. A nação de Israel vai ficar. Então nós temos em Tel Aviv, não sei quantas, mas eu conheço uma. O pastor que nos assessorou lá, ele é um judeu, nascido aqui no Brasil, e era pastor aqui no Ministério de Santos, e foi enviado para Israel como missionário. Ele abriu uma igreja em Tel Aviv. A igreja dele em Tel Aviv é formada somente por judeus. Então, esses judeus que creram em Jesus fazem parte da igreja. Então, nós vamos começar mostrando para vocês a origem de Israel. Israel tem uma origem, e essa origem começa em Adão. É um povo especial, Dos filhos de Adão, Caim fugiu da presença de Deus. Caim é o fugitivo. A linhagem de Caim representa aqueles que se apartam de Deus. A linhagem de Caim representa a linhagem que fugiu de Deus. Não fazem parte do povo de Deus. E a linhagem de Sete, da linhagem de Sete virá a igreja. Então eu vou marcar bem isso, o que é Israel, como Israel foi formado e como Deus rejeitou a geração de Caim. A geração de Caim acabou dando origem ao que nós chamamos de gentios. Então, Israel começa com Adão. Adão gerou Sete. Começa com Sete. Sete gerou Enos. Enos gerou Cainã. Cainã gerou Malael. Malael gerou Jared. Jared gerou Enoque. 7ª geração depois de Adão. Na 7ª geração, Enoque andou com Deus. Enoque é descendente de Sete, andou com Deus. O Lameque, o 7º da geração de Caim, era um homem perverso, assassino, bígamo, valentão. Então aqui nós temos duas gerações. A linhagem de Caim e a linhagem do mal. A linhagem do Sete, a linhagem santa. Chegando em Noé, essas duas linhagens estavam se aproximando. Estava havendo o perigo de misturar os dois povos. Então Deus toma uma atitude trágica. Ele acaba com toda a linhagem de Caim. E da família de Noé, Deus vai dar sequência ao seu projeto. Da família de Noé, dos 3 filhos
Deus escolheu 100. Deus escolheu 100. Da linhagem de 100, ele ia formar Israel. Da linhagem de 100, viria Jesus, porque Jesus nasceria na nação de Israel. Então, na sequência, você chegando aí no capítulo 11 de Gênesis, você vai encontrar no capítulo 11 a linhagem de 100. E na linhagem de 100, você vai encontrar um homem chamado Abraão. Na linhagem de 100, capítulo 11 de Gênesis, você vai encontrar que Abraão veio da linhagem de 100. E esse foi o homem que Deus escolheu. O homem que Deus escolheu para formar um povo. Abraão. O homem que Deus escolheu para formar um povo. E Abraão morava lá em Ur, na Caldeia. Esse homem não foi escolhido por acaso. Esse homem, nós vamos ver a fé desse homem. Esse homem é um homem especial. Deus chama Abraão lá em Ur. O dilúvio aconteceu no ano de 1656, depois de Adão, ou 2348 a.C. Em 1996, nasce o Abraão. Com 75 anos, em 1991, Deus chama Abraão. Mas lá em Ur, Deus não fez promessa nenhuma para ele. A única promessa que Deus fez: vai para uma terra que eu vou mostrar para você. Esse homem era um homem de fé. Esse homem representa a nação de Israel. Esse homem acreditou em Deus, acreditou. Sai da tua terra e vai para uma terra que eu vou mostrar para você. Ele foi. Chegando na terra, Deus cumpriu a promessa. Deus mostrou a terra para ele. Deus mandou que ele olhasse para frente, olhasse para trás, para a direita, para a esquerda. Disse: toda essa terra que eu prometi mostrar, eu estou mostrando para você. Vamos abrir aqui o nosso livro para nós acompanharmos a sequência. Então, num primeiro momento, Deus prometeu mostrar a terra e Deus mostrou a terra. Deus mostrou a terra, apenas mostrar. Isso nós encontramos lá em Gênesis capítulo 12, versículo 6. Gênesis 12, 6. Deus disse a Abraão: olha para frente, olha para a direita, para trás, para a esquerda. Toda a terra que você está vendo é a terra que eu prometi para você. Mostrar. Não mostrou. Deus não falou em dar, não. Esse homem tinha uma fé tão grande que ele não perguntou nada, não perguntou nada. A nação de Israel tem uma raiz santa, uma raiz santa. Tempos depois, agora em versículo 7 do capítulo 12, Deus disse a Abraão que daria a sua descendência. Essa terra eu vou dar para a sua descendência. E Abraão não reclamou nada. E eu, Deus? Abraão não perguntava. Abraão era um homem de fé. Tempos depois, agora no capítulo 13, versículo 7 de Gênesis, Deus disse a ele: eu estou dando a terra a você e a sua descendência. Agora sim, Deus deu a terra a Abraão e a sua descendência. Essa terra não tem limite. Você tem aí no limite da terra. Essa terra existe. Essa terra, ao norte, ao sul, você tem aqui as fronteiras da terra. Ao sul, a leste, oeste e norte. Essa terra está lá. Essa terra está demarcada. Essa terra tem uma escritura registrada nesse livro. Essa terra delimitada aqui nesse espaço tem uma escritura neste livro aqui. Essa terra pertence aos descendentes de Abraão. Quem não conhece Bíblia, torce pelos palestinos. Acha que Israel está... A terra é de Israel. A terra Deus deu para os descendentes de Abraão. Então os palestinos estão lá como invasores. E é claro que no tempo de Deus, nós vimos lá em Oséias, vimos também em Isaías, que as 10 tribos, no milênio, as 10 tribos, cada uma estará no seu lugar. Cada tribo conhece o seu espaço. Cada tribo estará no seu lugar no milênio. Então,
essa terra pertence à descendência de Israel. O texto 13 vai nos mostrar qual é a vocação de Israel e qual é a vocação da igreja. Qual é a vocação de Israel? Provavelmente, falando aqui agora, eu estou procurando sintetizar, fazer um resumo. Aqueles que pregaram, teve aluno que pegou o livro agora, pode não conseguir entender muito o que eu estou dizendo, mas o livro é seu. Quase tudo que eu estou falando está aqui no livro. Então você vai poder entender que a vocação de Israel é terrena. Israel é o povo que Deus formou para viver na terra. Israel é o povo que Deus formou para viver na terra. Agora vem a igreja. A igreja é o povo que Deus está formando para viver no céu. A igreja é o povo que Deus está formando para viver no céu. Então, a vocação da igreja é celestial. A vocação de Israel é terrena. Porque a vocação de Israel é terrena, o judeu tem muita facilidade para ganhar dinheiro. O judeu tem muita facilidade para ficar rico. Quando eles foram levados para o cativeiro, eles saíram sem nada. Saíram com a roupa do corpo. Mas 70 anos depois, abra sua Bíblia em Isaías capítulo 60, 70 anos depois, no cativeiro, Isaías falou isto mais ou menos 100 anos antes de ir para o cativeiro. Agora mais 70, então Isaías havia dito isso cerca de 170 anos antes. Agora Isaías previu profeticamente a volta do cativeiro. Capítulo 60, versículo 8 e 9. Deus deu a Isaías uma visão. Nesta visão, o Isaías viu aviões levantando de toda a parte da terra. Mas o avião, aqui nós estamos por volta do ano 700 antes de Cristo. E o avião só seria inventado em 1910. Mais de 1.700 anos depois. Então é claro que o Isaías não ia poder dizer, eu vi avião. Ele entendeu que seria pomba levantando de todas as ilhas, de todas as partes. Mas as pombas tinham janela, a pomba tinha janela. Ele não entendeu nada, ele escreveu aquilo que ele viu. As pombas tinham janela. É claro que ele viu aviões, mas profeticamente, Deus mostrou que Israel voltaria primeiro de navio. Está escrito aqui, primeiro de navio, é claro. Israel começou a retornar no começo do século XX, tinha que ser de navio. Não havia avião em rota comercial. Então começou primeiro de navio. Mas o detalhe aqui é este. Versículo 9. Certamente que as ilhas me aguardarão, primeiro os navios de Tarso, para trazer seus filhos de longe, a sua prata e o seu ouro. Para trazer a sua prata e o seu ouro. E eles voltaram ricos. Israel, a vocação de Israel é terrena. É muito difícil você ver judeu pobre. Eu vou citar para você 2 exemplos de filho de judeu. A história do Silvio Santos, que todo mundo conhece. Em 1945, terminou a ditadura de Vargas. Começou em 30, terminou em 45. Agora ia haver eleições, como de fato houve. Foi eleito o presidente Eurico Gaspar Dutra. Mas aí Deus deve ter dado um pensamento para o Silvio Santos, que era um adolescente ainda. Todo o Brasil vai precisar tirar título de eleitor. Aí inventaram uma capinha para guardar o título. Ele começou lá vendendo capinha de título de eleitor. Mas ele é judeu. Construiu esse império que está aí. Outro exemplo, Samuel Crem, fundador das Casas Bahia. Eu tive o privilégio de conhecê-lo e estar com ele algumas vezes, não por mim, mas pela função que eu exercia.
Pela minha função, onde o prefeito de Santo André estava, eu teria que estar junto. E nós inauguramos várias lojas aqui das Casas Bahia. Então, ele nos contou a sua história. Toda a família dele estava presa lá em Berlim, ele é judeu, e na semana seguinte eles iam ser cremados. A Alemanha já havia matado 6 milhões de judeus, 6 milhões. E eles estavam na fila para isto. Aí os americanos venceram a guerra em 1946, entraram em Berlim e libertaram todos os judeus que estavam presos. O Samuel Crane veio para o Brasil, jovem ainda, sem dinheiro, chegou aqui em São Paulo, mais precisamente em São Caetano, e teve a ideia de pegar alguma roupa em consignação, encher uma mala e saiu vendendo de casa em casa. Chamava mascate, ia batendo de casa em casa oferecendo roupa. E ele criou um império, as Casas Bahia. Então, o judeu tem facilidade para ganhar dinheiro, porque a vocação de Israel é terrena. A vocação de Israel é terrena. Isso que nós temos aqui, então, no seu livro, que a vocação de Israel é terrena. E a vocação da igreja é celestial. A vocação da igreja é celestial. É aqui que muitos crentes não entendem. É aqui que muitos obreiros não entendem. E é aqui que, por maldade, alguns, por ignorância outros, vendem para a igreja a ilusão de que a igreja pode ficar, todo mundo na igreja pode ficar rico. Eles usam. Os líderes sabem o que estão fazendo. Os líderes sabem o que estão fazendo. A maioria não sabe. É inocente e útil. Então, eles pegam promessa da Bíblia que é para Israel e aplica para a igreja. E vai dizer para você que você também pode ficar rico. Está escrito. Vamos citar dois exemplos. Disse Deus a Salomão. Salomão é judeu. Eu sou brasileiro. Disse Deus a Salomão: pede o que queres que eu te dê. Tem obreiro que estava aplicando esta promessa aqui como se fosse para mim e para você. Certa feita eu estava no tempo do rádio, trabalhando com o rádio ligado, e aí um obreiro pregando lá e de repente, Deus está falando com você. Aí eu pensei, fala Deus, que o teu servo ouve. Pede o que queres que te dê. Não é para mim. Nunca Deus vai fazer essa promessa para mim, mano. Nunca Deus vai fazer essa promessa para você, mano. Deus fez para Salomão. Essa é uma promessa pessoal. Existem promessas pessoais. Existe promessa para grupos. Existem promessas gerais. Essa é pessoal. Se fosse generalizada, o Israel acabava. Todos os soldados ficaram ricos. Não tinha mais soldado. Todos os copeiros ficaram ricos. Salomão não tinha copeiro. O jardineiro ficou rico, não tinha mais jardineiro. Os cozinheiros ficaram todos ricos, não tinha mais cozinheiro. E perceba o caos. Aquela promessa era para Salomão. Outra promessa que muita gente está, alguns por má fé, outros por inocência, estão prometendo capítulo 28 de Deuteronômio para a igreja. Capítulo 28 de Deuteronômio. Divide em duas partes, até o versículo 14, é só promessa, até o versículo 14 é só promessa. As bênçãos que serão lançadas do Monte Gerizim, até o capítulo 14, são todas promessas. Do capítulo 15, versículo 15 até o final, são as consequências se eles não cumprissem, não obedecessem a palavra. A condição era esta aqui, Esta era a condição. Versículo 13, segunda parte. Quando obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, quando obedeceres os mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer. Todas essas promessas,
estavam condicionadas à obediência à palavra de Deus. Israel nunca obedeceu. Deus nunca pôde liberar essas bênçãos para Israel. Israel nunca obedeceu. Deus nunca pôde liberar essas bênçãos para Israel. Mas eu tenho ouvido as pessoas pregar e a proposta é tão grande, tão bonita. Eu já vi gente vender a casa e dar a casa. Depois ficou desempregado. Eu já vi gente que trabalhava na General Motors há mais de 30 anos. Foi lá, fizeram um desafio para pedir a conta e dar tudo. O abençoado foi lá, pediu a conta, pegou todo o dinheiro e entregou tudo para a igreja. Depois ficou sem dinheiro. O outro aqui na Vila Helena vendeu a casa e deu, depois ficou sem casa para morar. Os líderes fazem isso de propósito, eles sabem que não é. Mas os inocentes úteis pregam com sinceridade. Por quê? Porque não conhecem a palavra de Deus, porque não conhecem a vocação de Israel, porque não conhecem a vocação da igreja. Então, eles proclamam, agora do versículo 15 em diante, as consequências. Se não obedecesse, Deus prometeu castigo. E aqui, nós estamos aqui no ano 1591, antes de 1591. E Israel vai para o cativeiro no ano 586. Então, aqui, as promessas aqui, dentre elas, os castigos, dentre eles, Deus disse, vou levar vocês para o cativeiro. Isso aqui Deus disse no ano de 1991. Agora nós estamos no ano 586. Judá foi levado para o cativeiro. Por que Judá foi levado para o cativeiro? Desobediência à palavra de Deus, idolatria. Então, aqui, estas três promessas. O Senhor abençoará toda a obra das tuas mãos. Não, o versículo 12. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. O céu. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Do céu, Deus prometeu que mandaria chuva para Israel. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar. Perceba aí que o pessoal lê, os que entendem torcem, os que não entendem ensinam errado. Ele prometeu abrir o céu para dar chuva. O céu para dar chuva. E Deus sempre cumpriu isso com Israel. Israel chove 2 vezes. Setembro, outubro, a terra está esturricada, seca. Mas é tempo de lançar semente. Se lançar semente não vai produzir nada, a terra está esturricada. Aí Deus mandou, a promessa dele que ele mandaria chuva temporânea. Então todo mês de setembro, outubro, a chuva cai. Está escrito aqui, Deus prometeu que daria. Caindo a chuva, agora amoleceu a terra, se prepara a terra, semeia toda a plantação, e Deus prometeu que mandaria outra chuva seródia, a temporânea seródia. A seródia é março e abril. Na época que a plantação vai granar, formar os grãos, se não tiver chuva, não vai produzir nada. Mas Deus disse que abriria o céu para mandar chuva. Então, todo mês, março, abril, cai a chuva seródia. Agora, a sementeira vai produzir. Os frutos estão se formando. Deus tem cumprido isso com Israel. Deus tem cumprido. Mas as promessas seguintes aqui, e emprestarás a muitos. Eu já via pessoas desafiando, você vai emprestar? Eu não vou não sou judeu não. Emprestarás a muitos, porém tu não tomarás emprestado. Que bênção. Segunda promessa, o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Aí os caras dizem, aleluia, glória a Deus. Não é nada com igreja, não. Essa promessa não é para você. E a terceira, e só estarás por cima e não por baixo.
3 promessas. Agora, a condição, quando obedeceres todos os meus estatutos. Como Israel não cumpriu, e como os dons de Deus são sem arrependimento, está escrito que os dons de Deus são sem arrependimento, Deus vai cumprir isso aqui. Deus vai cumprir essas 3 promessas para Israel. Agora, quando? No milênio. No milênio, Israel será a nação mais importante da terra, a nação mais rica da terra. Israel vai ser cabeça, não por cauda. O rei é Jesus, está reinando lá. Todas as nações vão procurar Israel. Então, estas promessas vão se cumprir no milênio para Israel. Então, não temos nada, aqui não é promessa para você, não. Você não é judeu. Agora, se você for judeu e não for crente, você vai ficar na terra e vai desfrutar dessas promessas no milênio. Na terra. A vocação de Israel é terrena. A vocação de Israel é material. É material. Agora, a vocação da igreja é celestial. A igreja é o povo que Deus está formando para morar no céu. A igreja é o povo que Deus está formando para morar no céu. Tem promessas para a igreja? Também tem promessa. O Senhor Jesus, quando começou o seu ministério, abra aí Mateus capítulo 6, versículo 33. Esta promessa é para você. Essa promessa aqui não é para os judeus. Essa promessa é para você. Mateus 6 e 33. Essa você pode tomar posse porque é para você. 6 e 33, o Senhor Jesus está começando o seu ministério. Está começando a dar as primeiras instruções que seriam para a igreja. E ele vai dizer aqui então, 6:33. Vamos ver primeiro o 6:19. 6:19. Essa promessa é para você. Não ajunteis tesouros na terra. Não ajunteis tesouro na terra. Isto é para você. Por quê? Porque a traça, a ferrugem, tudo consome. E onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu. Ajuntar, isto é para você, isto é para mim. Isso aqui não é para Israel. Isso aqui é para mim. Jesus está falando para a igreja. Mas ajuntai tesouro no céu, onde a ferrugem, onde a traça, onde nem a traça, nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Jesus está desestimulando a juntar riqueza na terra. Ele está dizendo que a sua vocação é celestial. Aí você vai perguntar, mas Senhor, como é que eu vou viver? Deus tem um compromisso com você. Agora, Mateus 6:33. Mateus 6:33. O Senhor Jesus vai dizer, isto é para você, não é para o judeu. Mateus 6:33. Ok? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Esta promessa é para você. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Prioridade para Deus. Prioridade para o céu. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E na sequência ele vai dizer, e todas, agora sim, vírgula, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então Deus está nos desestimulando a juntar tesouro na terra. Agora, eu já vi muita gente pregando isso aqui de forma errada. Forma errada. Bíblia, quando você for pregar, você precisa ler o texto todo. Se você for dar um estudo analítico, você vai analisar versículo por versículo. Se você for ensinar ou pregar pelo método temático, você vai ter que ler o texto para entender qual é o assunto.
Você vai usar o texto todo, mas saber qual é o assunto. Então, quem conhece as regras de interpretação bíblica, sabe o antecedente disto. No antecedente disto, o que é que Jesus está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, como antecedente, ele está dizendo que para você não se preocupar com duas coisas, com o que você vai comer e com o que você vai vestir. Ele diz que Ele alimenta as aves do céu. Ele alimenta as aves do céu. Nenhuma ave do céu passa fome, mano. Eu arrumei um hobby lá que está ficando caro. Eu tenho um quintal, tem árvore, algumas pés de fruta, e começou a juntar passarinho. Eu comecei a pôr comida para os passarinhos. Agora tem só rolinha, deve ter umas 40 lá. E vem passarinho de todo lado. E eu coloco, tem uns que são vegetarianos, só comem fruta. Então eu tenho que comprar banana, tenho que comprar mamão, tenho que comprar abacate. E para os rolinhos tem que comprar canjiquinha. A Cida pegou um saco para mim lá, agora já trouxe o saco fechado. Canjiquinha, arroz e pão. Mais ou menos uns 15 pães por dia. Agora, se eu não colocar comida para os passarinhos, algum vai morrer de fome? Não vai, não vai, não vai. Então, eu estou feliz com isso, estou gastando dinheiro, porque eu estou entendendo que eu estou sendo instrumento de Deus para alimentar o passarinho. Eu estou sendo instrumento de Deus. Agora, se eu fechar a minha mão, Deus vai cuidar. Ele está dizendo que Ele prepara. E tem outra coisa. Eles comem, vão embora. Nunca vi eles levar uma sacolinha para levar para casa. O que sobra fica lá, mais tarde eles voltam. Então, eles não têm a preocupação de ajuntar em celeiro. Não. Agora, Deus está fazendo essa para você. Se eu cuido dos pássaros, como é que eu não vou cuidar de você, meu filho? Como é que eu não vou cuidar de você? Ah, mas e a roupa, Senhor? Olha para agora a roupa, ele diz para você olhar para as vestes. Olha para... Pois se Deus veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançado fora, não vos vestirá muito mais a vós? Agora é que as pessoas não sabem aplicar a regra de interpretação. Isso chama hermenêutica, a arte de interpretação. O Senhor Jesus, na sequência, depois que Ele falou que Ele alimenta os pássaros, Ele alimenta as aves do céu, e ninguém, roupa, não precisa se preocupar, Ele veste as ervas do campo. Agora Ele vai dizer, buscai primeiro o reino de Deus, e todas essas coisas que Ele acabou de falar, essas coisas que Ele acabou de falar. Se você colocar o reino de Deus em primeiro lugar, há duas promessas para você. Fome você não vai passar. A sua família não vai passar fome. Andar nu você não vai. Andar rasgado todo, não vai não. Deus está dizendo aqui que Ele que alimenta as aves do céu, vai cuidar de você. Ele que veste a erva do campo, Ele vai cuidar de você. As necessidades básicas não faltarão para vocês. Eu tenho certeza absoluta que os meus filhos nunca vão morar debaixo do viaduto. Nunca. Deus é fiel. Agora, só que às vezes nós queremos o que Deus não prometeu. Vamos imaginar que eu estou com um problema de saúde, o médico diz que eu preciso comer peixe. Está faltando, preciso comer peixe. É uma necessidade, preciso comer peixe. Aí, de repente, Deus usa alguém, usa você chega lá em casa com uma vasilha cheia de sardinha. Aí eu vou dizer, mas Deus, o meu pensamento era outro, Deus, eu estava querendo salmão. Aí Deus diz, o que é que o médico receitou para você? Peixe. E o que é que eu mandei para você? Peixe.
Deus, crente, pode passar vontade, irmão. Deus não tem compromisso com a minha vontade, mas crente não pode passar necessidade. Aquilo que for necessário, Deus vai prover. Agora, ele disse que ele veste as aves do campo. Aí eu estou precisando de um terno, Hoje até que já acabou esse negócio de terno na Assembleia de Deus. Mas antigamente, sem paletó, você não subia no púlpito, não. Sem gravata, você não subia no... Agora já acabou. Mas vamos pensar que ainda estivesse esse erro. Eu estou sem nenhum terno. Eu falo, Deus, eu estou precisando de um terno. Mas eu estou pensando num Armani. Um Armani por baixo é 15 mil reais um terno. Aí Deus me manda lá na loja Colombo, eu encontro lá um terno por 120 reais. Pronto. Então, terno. Ah, Deus, eu queria um Armani. Sim, essa é a sua vontade. Mas eu estou atendendo a sua necessidade. A vocação da igreja, irmão, é celestial. A vocação da igreja é celestial. Vamos ver aqui mais um versículo. João, agora uma promessa. Essa é sua. Toma posse dela. Ok? Essa promessa é para você. Não é para Israel. Essa é para você. João 16, versículo 33, o final. A segunda parte. O versículo se divide, às vezes, em duas partes. Ad início e infine. Então, quando você vai citar a primeira parte de um versículo, você pode dizer, Mateus 6,33, se você vai citar ad início. Isso a gente usa, às vezes, quando está escrevendo. Se eu vou citar a segunda parte do versículo, Mateus 6,36, infine. E aqui é infínimo. Mateus 6,36, essa promessa aqui é para você, irmão. Toma posse dela, porque é uma promessa. Essa aqui não é para Israel. 6,36. Eu estou em Mateus. É João, eu estou em Mateus. João 16. Acharam já? Já tomaram posse? No mundo, aqui não é uma hipótese. No mundo tereis aflições. No mundo tereis aflições. Agora vem o consolo. Mas tende bom ânimo. O mundo não vai matar você não, mano. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. No mundo tereis aflições. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Então, não faça amizade com o mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. A vocação da igreja. Agora vamos ver aqui um outro versículo. Também para a igreja. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2. Essa é para você, irmão. Não é para Israel, não. Essa promessa não é para Israel. Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, capítulo 3. Pronto. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, aí quem não estuda a Bíblia diz, mas eu não morri ainda, Deus. Você já morreu. Mano. Se já ressuscitaste, para ressuscitar precisa morrer. Então, quando é que você morreu? Quando você aceitou Jesus, naquele momento você morreu. Quando você foi batizado nas águas, o homem velho ficou. Quando você, sepultado com Cristo pelo batismo. Então, quando você foi imerso nas águas, você foi sepultado com Cristo. O homem velho ficou lá no fundo. Aí o que levantou é o homem espiritual. Esse homem velho não pode sair lá do fundo da água. Ele morreu. Ele foi sepultado. Agora você é um novo homem. Se já ressuscitaste com Cristo, o que Paulo aconselha?
Buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Quantos crentes aí estão correndo atrás de coisas materiais já? Quantos crentes estão desesperados atrás de riqueza? E essa é uma promessa. Se você já ressuscitou com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. Quanto crente aí está pensando no dia 7 de setembro, vai acontecer alguma coisa, Aqui o Senhor está dizendo para você, se você já ressuscitou com Cristo, coloque seu pensamento nas coisas celestiais. Já. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque você já está morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Agora vem aqui a esperança nossa. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. A vocação da igreja é celestial. Esta promessa não é para Israel. A vocação da igreja é celestial. Ainda mais um versículo. 1 Timóteo, o que Paulo vai dizer? 1 Timóteo capítulo 6, versículo 7. Um pouquinho para frente, 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte. 1 Timóteo 6, 7 a 11. 6, 7 a 11. Porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrirmos. Se alguém disser para você que ser crente é fácil, não acredita não, irmão. Se alguém disser para você que ser crente é fácil, não acredita não. Isto aqui é promessa para crente fiel. É para crente fiel. Se já ressuscitaste com Cristo, portanto, nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Tendo, porém, sustento e como cobrirmos, estejamos com isto contente. É claro que aqui não há um estímulo para você querer ser pobre. Isso são coisas que podem acontecer comigo e com você. Agora, comigo ainda não aconteceu não, mas há uma possibilidade, Então são coisas que faz parte da igreja. Pode acontecer com você. Comigo ainda não aconteceu. Nunca passei fome, nunca fiquei sem roupa, ainda não aconteceu. Mas se acontecer, eu sei que está na palavra de Deus. Estou vindo para cá para o curso, agora um amigo meu, um empresário que eu conheço, ele tem um comércio, um prédio próprio dele, construiu uma mansão aqui perto de Itaquera, tem uma casa na praia que o que é um top, aí pegou uma dívida agora que daria 7 ou 8% do patrimônio que ele tem. Ele deixou os filhos na loja trabalhando, foi para um supermercado que perto de Vila Prudente e estacionou o carro no tipo do porque tinha os bens, a vida financeira dele, o amor dele aos bens, ao dinheiro, e por um minuto acabou fazendo uma besteira. A dívida dele é muito pequena perto do patrimônio dele. Deu para entender? A vida do crente é divertida. Tem hora que a gente está cantando, tem hora que a gente está chorando. É uma benção. Mas esta é a nossa vocação. É uma vocação. A vocação da igreja, a esperança nossa é morar no céu. Agora, fechando o que o Paulo disse, Filipenses 3:20. Esta é a nossa esperança. Aconteça o que acontecer, haja o que houver, nós estamos esperando aqui em Colossenses 3:20. Esta é uma viva esperança nossa, porque a nossa cidade está nos céus. 20, né? É Colossenses? É Filipenses 3:20.
Filipenses e Colossenses, um pouquinho atrás, 3:20. Esta é a nossa esperança, a nossa esperança. Mas a nossa cidade está nos céus. E lá nós vamos encontrar muita riqueza, né? Ouro, prata, ou não? Mas a nossa cidade está nos céus, onde também esperamos o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Esta é a minha esperança, esta é a sua esperança. A vocação da igreja é celestial, a vocação de Israel é material. Agora nós vemos aqui, no texto 4, a vinha do Antigo Testamento, o que Deus fez por Israel, o que Deus fez por Israel e o que Israel devolveu para Deus. Então ele compara Israel a uma vinha e a cercou, proteção, removeu as dificuldades, os obstáculos, e a limpou das pedras, criou um sistema de proteção contra os inimigos, os invasores, edificou no meio uma torre, segurança, e construiu um lagar. E ele colocou tudo que Israel precisava, tudo que Israel precisava. Mas você vê aqui no final que Israel virou as costas para Deus. Agora Deus deixou Israel de lado e vai formar a igreja. Então nós temos aqui no texto 5, a vinha do Novo Testamento. Mateus 20, versículo 1 a 16. Esta vinha é a igreja. Esta vinha é a igreja. O que Jesus fez pela igreja. Mateus 20, é claro que aqui dá para você falar 1 hora, mais de 1 hora, e nós temos apenas alguns minutos. Então, Mateus 20. Porque o reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhador para a sua vinha. Este homem aqui, é Jesus. Este homem é Jesus. É ele que cuida da igreja. Esse homem aqui que saiu de madrugada, Jesus lá na beira do mar da Galileia, encontrou um apóstolo, encontrou outro, e ele está recrutando os primeiros trabalhadores, na primeira hora. E a primeira hora do dia para Israel começa às 6 da manhã. A noite precede o dia. Então, hoje é quinta. A quinta-feira começou para eles ontem às 18 horas. 18 horas começa o dia seguinte. A noite precede o dia. A noite eles dividem em 4 períodos, não conta horas. São 4 períodos de 3 horas cada uma. Primeira vigília, das 18 às 21. Segunda vigília, das 21 à meia-noite. Terceira vigília, da meia-noite às 3 da manhã. Quarta vigília, das 3 da manhã às 6 da manhã. Terminou a noite. Agora começa o dia. Contado 12 horas seguidas. Pelo sistema, 12 horas seguidas pelo sistema romano. 0 hora, 6 horas. Então, logo no início do dia, Jesus saiu recrutando os primeiros trabalhadores. E perceba que durante todo o dia, é Ele quem cuida da vinha, é Ele que supervisiona, é Ele que contrata, a obra é dele. E o dia para o judeu determina às 18 horas. E aqui está dizendo que terminando o dia, aproximando-se a noite, a noite para eles começa às 18 horas, aproximando-se a noite, ele deu uma ordem, chama os trabalhadores e paga-lhes. Quando está chegando a noite, está terminando o dia, esse dia, na Bíblia, já dura mais de 2000 anos. Esse dia chama Dia da Graça. O Dia da Graça começou na cruz do Calvário. Já dura mais de 20 anos, mais de 2000 anos. Nesse tempo todo, Ele está cuidando da igreja. Agora, terminando o dia, a noite vai chegar. Chama os trabalhadores.
e paga-lhes. Agora, arrebatamento da igreja e, na sequência, o tribunal de Cristo. Cada trabalhador vai receber conforme o julgamento, o juízo de Deus. Então, aqui, esta parábola começa com a formação da igreja e termina com a igreja diante do tribunal de Cristo. Todo tempo, quem cuida da igreja é Jesus. O dono da igreja é Jesus. O dono da igreja é Jesus. Então, e ainda outra coisa, já vi muita gente dizer que os primeiros trabalhadores da vinha são os profetas. Quem não estuda a Bíblia, fala bobagem. Bíblia, se você quiser entender, você tem que estudar. Ler Bíblia é uma coisa. Estudar, você tem que aprender com alguém que sabe mais do que você. Isto é bíblico. Não, eu só aprendo com o Espírito Santo. A Bíblia, você não vai aprender com o Espírito Santo, porque Deus não contraria a sua palavra. Ele disse, ide por todo mundo, pregai. Não é o Espírito Santo que prega, não são os anjos que pregam. E depois ele vai dizer em Mateus, ide e ensinai. Não é o Espírito Santo que ensina a Bíblia para você, não são os anjos que ensinam a Bíblia para você. A palavra de Deus você tem que aprender com quem sabe um pouco mais do que você. Então, os primeiros trabalhadores não tem nada a ver com o profeta. Os profetas trabalharam na vinha do Antigo Testamento. O último profeta, João Batista, ele trabalhou na vinha do Antigo Testamento. João Batista viveu na dispensação da lei. A lei terminaria na cruz do Calvário. Então, João Batista morreu antes da cruz, morreu na dispensação da lei. O último profeta do Antigo Testamento, João. E você não encontra nenhuma obra que João fez aqui, não. A missão dele foi vir para apresentar Jesus ao mundo. Você não encontra obra nenhuma dele. Os primeiros trabalhadores foram os apóstolos. Nós fomos também chamados, estamos trabalhando. E a qualquer momento pode chegar a ordem. Chama os trabalhadores. Aí então nós iremos para o tribunal de Cristo. Esse é o texto 5. Agora vamos aqui para a lição 2. E para a lição 2, nós começamos às 19, né? Termina 20, 30. Então temos 25 minutos. Isto, neste período de pandemia, essas 2 aulas seriam ministradas em 2 horas e meia. Em junho do ano passado, quando nós retornamos às aulas, nós reduzimos o horário. Então, as 2 horas e meia, as 2 lições para 2 horas e meia, agora estão compiladas em 1 hora e meia. Então, nós temos que fazer aqui um resumo. A lição 2, item 1, 3 condições da aliança do Sinai. Agora, nós vamos ver Deus lá no Sinai. E para chegar no Sinai, nós temos que começar com a formação do povo de Israel. Formação do povo de Israel. Para formar Israel, a família de Jacó, Deus para formar Israel, Deus é trino. E Deus Pai, o Antigo Testamento, durante todo o Antigo Testamento, é o ministério de Deus Pai. Ministério de Deus Pai. Mas a Trindade nunca trabalha isolada. A Trindade sempre trabalha unida. Antigo Testamento, o Pai, por assim dizer, estava na linha de frente. O Filho e o Espírito Santo estavam ao seu lado. Hoje, o Espírito Santo está na linha... Jesus veio aqui na Terra, 3 anos. Jesus está na linha de frente. Mas o Pai e o Espírito Santo ao lado. Hoje o Espírito Santo está aqui na Terra, mas a Trindade nunca trabalha isolada. Então Deus chamou Abraão, e de Abraão Deus vai formar um povo. De Abraão Deus vai formar um povo. E para formar o povo de Deus na Terra, a Terra, na numerologia bíblica, é representado pelo número 4. Existe uma numerologia bíblica. O número 7 é o número de Deus. O número da terra é o número 4.
É o espaço entre o leste, entre o norte, sul, leste e oeste. 4. Deus é trino. Esse povo seria formado pela Trindade. 3 vezes 4, 12. Deus precisava de 12 homens. Deus precisava de 12 homens. Deus tem Abraão. Deus tem Abraão. A Trindade nunca trabalha isolada. Se Deus podia dar 12 filhos para Abraão, sem problema. Mas a nação de Israel seria criada por Deus Pai. Deus nunca, a Trindade nunca age isolada. Então agora o homem escolhido foi Abraão. Deus vai dar para Abraão um filho. Se ele desse 12 filhos para Abraão, Israel seria o povo de Deus Pai. Agora ele dá um filho para Abraão, Isaque. São 2. Agora já temos o pai e o filho representados. Se Deus desse 12 filhos para Isaque, Israel seria o povo de Deus Pai e Deus Filho. E o Espírito Santo? A Trindade nunca age isolada. Aí vem Jacó, agora completou a Trindade. Temos Abraão representando Deus Pai, Isaque representando o Filho e Jacó representando o Espírito Santo. Agora, para Jacó, Deus deu 12 filhos. Ele precisava de 12 homens. Para Jacó, ele deu 12 filhos. Hein? Não, aqui nós estamos falando do propósito de Deus de informar Israel. O Ismael não está nesse propósito. Para formar a nação de Israel, Deus elegeu Jacó. E para Jacó ele deu 12 filhos. E agora foram formadas 12 famílias. 12 famílias. Essas 12 famílias moravam lá em Canaã. Elas não iam sobreviver. Os cananeus sempre foram muito violentos. Essa família não tinha condição de sobreviver lá. Então, o que é que Deus vai fazer? Quando você pensa, Deus já fez. É como nós dizíamos lá em Minas Gerais. Quando você está levando o milho, eu já estou voltando com o bolo. Então, Deus trabalhou para formar um império mundial. Deus levantou o Egito. Deus fortificou o Egito. Deus transformou o Egito no império mundial. Dominou o mundo até 1600. Um lugar seguro. Então, Deus vai pegar essa família e vai levar lá para o Egito. Proteção. Ali o povo terá condições de desenvolver sem ser molestado. E lá no Egito, eles ficam 400 anos. Agora, no tempo de Deus, que ele havia prometido para Abraão, ele vai tirar o povo do Egito. Então, no nosso calendário, 1991, o povo sai do Egito. E a Bíblia diz que homens de guerra, havia 600 mil homens de guerra. Esses 600 mil, a grande maioria devia ser casada, tinha uma esposa. As famílias dificilmente tinham menos de 5 filhos, era de 5, 10 para cima. Então, se havia 600 mil homens de guerra, eu posso pensar, irmão, que Israel, ao sair do Egito, podia ter mais de 4 milhões de habitantes. Deus conduz esse povo até o Sinai. Depois que o povo atravessou o Mar Vermelho, o povo estava livre. O Egito não poderia levar de volta. O povo está livre. Aí Deus caminha com o povo até o Monte Sinai. No Sinai o povo é livre. Deus não decide pelo homem. Deus deu ao homem a capacidade de liberdade, livre-arbítrio. Então, lá no Sinai, capítulo 19, esse povo está livre. Não tem exército atrás, o povo está livre, pode pegar a direção que quiser. Então, Deus vai fazer uma proposta ao povo. Capítulo 19, Deus vai fazer uma proposta ao povo. Versículo 19, capítulo 19, verso 3. Assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Deus vai dizer no versículo 8 que, agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu concerto, Deus vai propor uma aliança.
Deus não força ninguém. Você não está na igreja porque você é obrigado. Se você veio obrigado, você está no lugar errado. Se você continua aqui obrigado, está perdendo seu tempo. Deus não faz aliança com o escravo. Deus disse, ora, diga ao povo que toda a terra é minha. Toda a terra é minha. Se eu quiser escolher os fenícios, eu escolho os fenícios. Toda a terra é minha. Mas eu quero fazer uma aliança com esse povo. Mas Deus mandou uma proposta. Para fazer aliança, eu tenho 3 propostas, 3 sugestões, 3 exigências. Primeiro, sereis a minha propriedade peculiar, escolhida, eleita. Você sereis a minha propriedade peculiar, a minha propriedade que eu escolhi, um povo que eu elegi. Exclusividade. Segundo, sereis dentre todos os povos, vós me sereis um reino sacerdotal, santidade, santificação. Vós sereis um reino sacerdotal. Deus queria tratar diretamente com eles. O sacerdote teria acesso. E ainda a terceira condição, um povo santo. 3 condições. Moisés levou a proposta de Deus. Você não está aqui porque Deus forçou você a vir. Você está aqui porque você tomou uma decisão. Você é livre. E se você quiser ir embora, a qualquer momento você vai embora. Você não está preso. Você não está algemado. Você é livre. O povo estava livre. Se o povo dissesse, não, Deus está exigindo muito, então siga o seu rumo. Toda a terra é minha, eu escolho outro povo. Moisés levou a proposta. O povo não pensou 2 vezes. E disse aqui, versículo 8, tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Tudo o que o Senhor tem falado, faremos. Então Deus fez aliança. Deus fez aliança. Israel passou a ser o povo de Deus. Então você tem aqui as 3 condições. Agora, Israel fez tudo errado. O texto 2 vai mostrar que Israel fracassou como povo peculiar. Israel fracassou como reino sacerdotal. Israel misturou com os povos. Israel falhou como povo santo. Israel se tornou idólatra, envolveu com a idolatria. Para a igreja, que também é o povo que Deus escolheu, essas 3 exigências foram repetidas. Essas 3 exigências foram repetidas. Israel falhou. A igreja não pode falhar. A igreja não pode falhar. Até porque a igreja no seu todo, Jesus disse que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. As portas do inferno podem prevalecer contra você, contra mim. Mas quanto à igreja, não. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas como crente individual, se nós não cumprirmos o que o apóstolo Pedro escreveu aqui no capítulo 1 da sua epístola, primeira epístola de Pedro, as 3 exigências exatamente iguais, Deus colocou para a igreja. Primeira epístola de Pedro, capítulo 1 e o capítulo 2, versículo 9. As mesmas 3 exigências. Lá Deus diz, vocês serão para mim um povo peculiar. Aqui Deus está dizendo, mas vós sereis a geração eleita. Deus escolheu você, assim como Deus escolheu Israel. Vós sereis a geração eleita, o sacerdócio real. Você é um sacerdote. Cada crente é um sacerdote. Deus queria que cada judeu fizesse o trabalho do sacerdote, levar o nome de Deus para os gentios. Israel falhou. E a terceira exigência, a igreja terá que ser uma nação santa. As mesmas 3 exigências. Israel falhou nas 3. A igreja não falhará. A igreja que Jesus chamou de minha não falhará. A igreja triunfante, que é a igreja espiritual, essa não falhará. A igreja militante, sim.
A militante é aquela mistura. A igreja militante não tem compromisso com Deus. Misturou com o mundo. São as 5 virgens loucas. Mas a igreja triunfante, formada pelas virgens prudentes, essa não vai falhar. Não vai falhar. Porque a igreja é o povo que Deus está formando para viver no céu. Então, na sequência aqui, você tem, eu acho que ficou fácil o livro. Esse livro aí tem uma outra vantagem. Uma outra vantagem. Ele não tem autor. Você procurando, você não vai dizer autor. Quem escreveu o livro? Não tem autor. Ninguém avocou o direito de ser o autor do livro. Não tem autor. Quase todo livro tem autor, não é autor. Esse aí não tem autor, não. Esse livro foi alguém usado por Deus para escrever, e cada livro tinha que ser escrito em 20 dias, 250 páginas, 300 páginas. Pentateuco, a primeira edição saiu com 350 e poucas páginas. Era em 20 dias que tinha que estar pronto. E quem escrevia, escrevia à mão. Aí depois ia para a Cida digitava. Nunca, ninguém, nem muito menos quem escreveu esse livro, vai escrever, montar um curso, e de repente nunca terminou um livro, o outro não estava pronto. A gráfica precisava de 2 semanas para imprimir. Então, esse livro não tem autor. Ninguém pode dizer, foi eu que... Não tem autor. É seu livro. Então, aqui o autor se escreveu demais. Eu não conheço nenhum curso de teologia que tenha o volume que o nosso tem. Eu dei aula na ETAD mais de 10 anos. A ETAD ficou aqui 30 anos. A ETAD é a maior escola teológica do Brasil, a escola oficial da Assembleia de Deus. Quando eu dava aula na ETAD, o curso básico da ETAD, que deve ter 1/3 do volume nosso, aquele curso básico se tornou médio. A ETAD criou um curso bem mais básico. Então, esse livro aqui tem conteúdo. E nós não podemos passar para você tudo que está aqui. Agora, o livro é seu. A vida inteira, quando você precisar, é só consultar o seu livro. Então, nós temos aqui, na aula, a gente tem que fazer um resumo da lição. O texto 2, Israel não cumpriu as condições. Israel fracassou como povo peculiar, Israel fracassou como povo sacerdotal, se envolveu na idolatria, Israel se envolveu no pecado, falhou como povo santo, e a igreja triunfante, essa não vai falhar. Então, outros fracassos de Israel. Não vou comentar com vocês, aqui nós citamos 3 fracassos. Israel falhou no deserto, Israel falhou na terra prometida, Israel, depois do cativeiro, fracassou de novo. E por que fracassou? As 10 tribos, o reino do norte, Deus destruiu. As 10 tribos, no ano 722 a.C., o reino do norte acabou. O reino de Judá, Deus não podia acabar com o reino, porque Deus havia feito uma promessa para Davi, que não faltaria descendente dele no trono. Então, o reino de Judá, Deus não podia acabar. O reino de Judá se envolveu exatamente igual ao reino do norte com a idolatria. Com o reino do norte, Deus não tinha aliança. Acabou com o reino. Com o reino do sul, Deus não podia acabar, porque ele é fiel à sua palavra. Não faltaria descendente de Davi no trono. Então, Deus teve que adotar um outro método. Para curar Israel da idolatria, Deus vai levar Israel lá para o cativeiro. 70 anos de cativeiro. 70 anos de cativeiro. Israel falhou. Depois de 70 anos, Israel volta. Aí nós vimos na aula passada ainda o livro de Malaquias. Israel sem rei, Israel sem profeta, Israel com sacerdote corrompido. Israel um povo sem rumo. Um povo, novamente, que voltado ao nada. E assim terminou a história de Israel no Antigo Testamento.
Agora aqui no texto 4, os judeus, o irmão citou o caso da Esaú, né? Do Ismael. Ismael que... Deus tinha um propósito, o propósito de Deus, Deus centralizou, o escolhido por Deus foi Jacó, Então o projeto de Deus devolveu com Jacó, mas o Ismael também era filho de Abraão, e o Ismael também deixou um grande povo, que não são os palestinos lá não, os palestinos são árabes, os palestinos são descendentes de Esaú, os palestinos são descendentes de Moabe. Os palestinos são descendentes de Amon. Os descendentes de Ismael é um povo rico e poderoso. Deus também honrou Ismael. Só que rejeitou Ismael como usar para formar o povo de Deus. Mas a descendência dele está lá. Dentre os descendentes dele, nós temos um país que é um dos países mais ricos do mundo, que é a Arábia Saudita. Então, os descendentes de Ismael sobreviveram. E eles também, a promessa de Deus para formar a nação de Israel, ele centralizou em Jacó. Então, nós vamos ver aqui, como eu não vou poder comentar, se você entender o que mudou, a dispensação da lei para a graça, o que mudou? Mudou o mediador. O mediador entre Deus e os homens era Moisés. Hoje o mediador é Jesus. Então mudou o mediador. Eu não vou comentar aqui com você. Isso aqui, se você for dar um estudo algum dia, você pode pegar isso aqui item por item que vai dar certo. O que mudou da dispensação da lei para a dispensação da graça? Primeira coisa que mudou, o mediador. Então nós temos aqui uma relação de coisas que mudaram. Mudou o sangue da aliança, mudou o lugar onde foi escrito, mudou o lugar onde as palavras da aliança foram gravadas. As palavras da aliança, da lei, foram gravadas em pedras. As palavras da aliança da graça foram gravadas no seu coração. Então nós temos aqui o que mudou e o que não mudou. Deus não mudou. E nós estamos aqui chegando ao nosso final. É claro que, se eu for comentar aqui tudo com vocês, nós vamos ficar aqui muito tempo. Agora, o objetivo meu é esse, despertar em você o desejo de conhecer o livro. Despertar em você o desejo de conhecer o livro. Esse livro, quando você terminar o seu curso, você terá uma biblioteca completa. Você terá 29 livros aqui, 27 livros de estudo bíblico, e você vai precisar de mais dois. A Bíblia e um dicionário. Eu diria que 2 dicionários, um dicionário bíblico, um dicionário da língua portuguesa. Se você tiver 27 livros da Fatesa, uma Bíblia, um dicionário bíblico e um dicionário da língua portuguesa, você não precisará comprar mais livro. É claro, se quiser comprar e montar uma biblioteca bonita para mostrar para os amigos que visita, porque a maioria daqueles livros lá que o pessoal coloca nunca foram abertos. É só para enfeitar, né? Para enfeitar a sala e passar uma impressão de que a pessoa é intelectual. Normalmente é enfeite. Então você terá condições de conhecer melhor a palavra de Deus. Nós estamos terminando, e na próxima quinta-feira, agora essa aula foi gravada, as 2 aulas, os últimos livros todos são gravados, Teologia do Obreiro, todas as lições estão gravadas, Profetas Maiores, todas as lições estão gravadas, Profetas Menores, todas as lições estão gravadas. Eu às vezes eu corto o S final, né? Todas as lições foram gravadas, e este livro também está sendo gravado. Se você está no WhatsApp da Cida, ela coloca.
sábado, depois do almoço, estará à sua disposição. Se você ainda não está sintonizado com o WhatsApp da Cida, fala com ela, porque você terá acesso. Se quiser ouvir de novo, estará à sua disposição. Agora, se essa aula foi tão cansativa que você quer esquecê-la, não vai procurar na internet, não. Quando eu começo a falar de Bíblia, é difícil parar. Deus tem me abençoado. Eu não vou dizer que conheço muito, eu sou estudante de Bíblia. Eu nunca vou me identificar como professor, doutor, mestre, nunca. Eu estou aprendendo Bíblia. Comecei a aprender Bíblia com 13 anos de idade. Depois fiquei quase 15 anos fora da igreja. Há mais de 20 anos que eu estou de volta. E eu estou estudando Bíblia. A Bíblia é o meu livro de cabeceira. Eu jamais começo o meu dia sem uma leitura bíblica. Jamais faço isto. Oração e Bíblia é o nosso café da manhã. E é certo que talvez também seja o seu. Ok? Foi muito bom estar com vocês. Se Jesus não vier, na próxima quinta-feira estaremos aqui mais uma vez.